Bom, deixa eu começar com uma. O Instituto Vladimir Herzog está homenageando. Ele tem a sua premiação anual e esse ano ele está homenageando, tem a homenagem especial anual, um dos grandes intelectuais brasileiros. Não sei se dá para falar que é jornalista também, mas que começou como jornalista lá atrás, se transformou no grande biógrafo do país, que é meu amigo Fernando Moraes. Fernando, obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite aí. Eu queria começar, Fernando, lembrando um pouquinho o Fernando de Moraes, jornalista. Eu lembro do tempo da Veja, fui trabalhar, estava começando o jornalismo, começando na Veja lá. Foi quando começou a decadência da Veja, foi o dia que você saiu, você tocava a área de política. Essa história é boa. Saiu o Fernando Moraes e entrou o Thales Alvarenga. E eu lembro o sentimento de impotência que tomou conta da redação, falou começou a decadência da Veja. Como é que foi o seu começo jornalístico? Você veio daquela turma de Minas que veio para o Jornal da Tarde? Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha relação com o Nassif não é só uma relação de sermos os dois coestaduanos mineiros, ele de Poços, eu de Mariana, e não só de admiração pelo jornalismo que ele faz e pela música que ele faz, mas tem uma coisa que provavelmente muita gente não sabe, que essa sigla TV-GGN vem de um grupo do qual eu participei do Colégio Loyola, em Belo Horizonte, dos jesuítas, que era o Grupo Gente Nova. Do Padre Maia. Do Padre Maia, que muito provavelmente começou a fazer minha cabeça e tal, porque Santo Inácio de Loyola costumava dizer que os jesuítas não formavam padres, formavam soldados. Era assim mesmo. Espero que a gente, você e eu, tenhamos sido, estejamos sendo fiéis à máxima de Santo Inácio de Loyola. Então, eu tenho embora a gente não seja uma coisa curiosa, essa meleca de viver em cidade grande, né? Ele não frequenta minha família, não frequenta a família dele. Pois é uma falha. Nós fomos vizinhos de quarteirão. Teve uma época que o Nassif morava do outro lado da rua. Isso. Eu morava do lado, o Nassif morava do outro, depois o Nassif mudou um quarteirão. Nunca mais nos vimos, mas quem perde com isso sou eu. Nassif é um ser humano especial, singular, independente, que é um troço difícil hoje na imprensa brasileira. De vez em quando você vê Nassif dando patada em amigo seu, você fala, pô, o que houve com o Nassif? Não, é o Nassif é assim. Mas eu comecei, eu era boy hoje chama office boy, eu era contínuo do Banco da Lavoura de Minas Gerais, que depois virou Banco Real, depois virou Amrobank, que depois virou Santander, e meu pai era bancário. Meu pai começou como gerente do banco em Mariana, onde eu nasci. Olha só. E acabamos saindo de lá meio escorraçado, porque meu pai, que tinha paciência curta, esmurrou o bispo da cidade. E o banco era o único banco da cidade, o banco teve que mudar meu pai, o velho Clemente Faria, pai do Luiz Faria, de Gilberto Faria, pelo menos teve a firmeza de dizer, não, a igreja quer furar o fígado dele, mas não vamos demitir, não. Transfere.
E aí rodamos família grande, família de 9 filhos, rodamos um pouco pelo interior de Minas, fui parar em Belo Horizonte e, como eu era um péssimo estudante, eu levei bomba, levei ferro, não sei como é que chama isso, repeti de ano. No primeiro ginasial, no segundo ginasial, quando eu recebi a segunda bomba, meu pai falou: a partir de agora você vai estudar num colégio privado e vai pagar o seu salário. Então, trate de arrumar um emprego. Você vai pagar o colégio, portanto, vai ganhar o seu salário. E eu fui trabalhar de boy no banco e, por uma casualidade do destino, as pessoas que acreditam em Deus dizem que Deus botou o dedo na minha cabeça e falou: vai ser office boy da revista do banco, revista Ban Lavoura, Eu do lembro do Banco da Manavoro. Lavoura. Lembra? Nós somos velhos. E, o que eu fazia? Eu carregava a máquina de escrever para as pessoas que escreviam. E quando não tinha o que fazer, eu ficava num cantinho ali escrevendo minhas imbecilidades e tal. E um dia faltou o único repórter da revista, Antônio Walter Nascimento, que hoje é um grande psicanalista lá em Minas Gerais, e ele teve um problema, não sei se foi hepatite ou uma coisa qualquer, e o Danilo Ferreira da Fonseca, que era o editor da revista, falou: ô meu filho, porque eu andava de uniforme, contínuo Olha só. andava de uniforme de brim do banco, com o símbolo do banco bordado aqui, e ele falou: meu filho, você vive aí escrevendo besteira nos cantos da redação, quer fazer uma entrevista? Eu falei: eu quero. Era uma mocinha que tinha sido escolhida Miss Banco da Lavoura, e ia disputar o concurso de Miss Belo Horizonte, que se ganhasse seria Miss Minas Gerais, se ganhasse seria candidata a Miss Brasil, se ganhasse ia ser Miss Universo. Eu, apesar da minha modéstia, no fundo do meu coração eu fiquei pensando o seguinte: meu Deus do céu, eu vou fazer entrevista com a futura Miss Universo. Eu, eu fui lá, fiz a entrevista, ela não passou de Miss Banco da Lavoura. Mas o cara gostou do que eu escrevi. E eu fui dormir office boy e acordei repórter. Ele Que falou: maravilha. a revista vai ter 2 repórteres. E aí comecei. Depois eu fui trabalhar numa TV pública, pública do município de Belo Horizonte, com o Antônio Teles, que Nossa, veio a ser que veio a ser vice-presidente de jornalismo, é o antecessor do Mitre, na Band. o Teles é vivo ainda, não? Não sei, não sei, eu gostaria de saber. Ele era mais velho que eu, aparentava ser ainda mais velho, porque ele ficou precocemente grisalho, e eu fazia um negócio chamado rádio escuta, que hoje você poderia chamar de roubo, de apropriação indébita da publicação alheia. Ele era âncora, apresentador de um jornal às 8 horas da noite, da TV Belo Horizonte, eu acho que chamava, e eu chegava de tarde e, de fone no ouvido, ficava rolando o dial ali nas rádios brasileiras, mineiras e de São Paulo, e escolhendo as melhores notícias, passava para ele e ele anunciava à noite. E aí veio o fenômeno dos mineiros trazidos para São Paulo pelo Murilo Felisberto.
quando os Mesquita decidiram criar um segundo jornal além do Estadão, que era o Jornal da Tarde, chamaram Mino Carta, que já tinha passado lá fazendo a edição de esportes Olha só. e tinha ido para Abril, convidado pelo seu Vitor Tivita, para fazer a revista Quatro Rodas, que era uma adaptação brasileira de um veículo que tinha feito enorme, que fazia um enorme sucesso na Europa, que era a Quattro Rotte, que era para quem comprava carro. E o Brasil, simultaneamente, não. Por acaso, o seu Vitor era um cara com uma visão muito afiada. O Brasil estava entrando na indústria automobilística. Estavam começando a vir as fábricas, a Volkswagen, General Motors e tantas outras. E o seu Vitor saiu pelo ABC, sobretudo, com um boneco debaixo do braço, com um rascunho, né, para o nosso espectador entender, e dizendo o seguinte: ó, essa aqui é uma revista italiana que vende, sei lá, 1 milhão de exemplares, e eu queria saber, vamos fazer uma igual, queria saber se você garante uma página de anúncio. E ia na outra fábrica, na outra agência de propaganda. Na hora que ele descobriu que tinha recursos suficientes para manter uma revista mensal de automobilismo, ele chamou o Mino Carta, que, por sua vez, tinha vindo para o Brasil, filho de um jornalista, um respeitado jornalista italiano, o seu Giannino Carta, que foi editor de exterior do Estadão. O seu Vitor, não sei se pessoalmente, ou se chamou um dos filhos, o Robert, o Richard, disse: olha, chama o Mino Carta de volta para cá e vamos fazer a Quatro Rodas. Montaram a revista e foi um sucesso. E aí tem a peculiaridade curiosa, é que o Mino Carta até hoje não sabe guiar automóvel. Nunca sentou na direção. E fez a Quatro Rodas, a revista foi um sucesso. Paralelamente a isso, aliás, um pouco depois do lançamento da Quatro Rodas, os Mesquita, Dr. Julinho, segunda geração lá do zero, lá do Dr. Júlio, primeiro, decide lançar um jornal mais moderno, menos tradicional, menos pesado que o Estadão, que era um jornal para a juventude, sobretudo, para os jovens, era um jornal quase ilegível, né? Porque era aquelas caralhampanas intermináveis de artigos, e a maioria comprada de agências internacionais, algumas coisas locais, mas era um jornal que eu me lembro disso, eu me lembro, ainda morando em Minas, de vez em quando comprar o Estadão e dizer: pô, mas isso é ilegível, né? É como você pegar Lusíadas assim, e querer começar a ler do meio. E aí ele chama o Mino Carta, o doutor Julinho, nomeia o filho Rui Mesquita, doutor Rui, a quem eu devo gratidões. Grande figura. Grande figura, grande, gente do melhor caráter. A família Mesquita tem uma coisa curiosa, né? Você pode divergir de tudo que eles fazem, mas são gente com caráter. Tem. O doutor Júlio, que eu convivi menos, e o Rui, eram demais. Sim, e o Júlio Neto, depois eu me aproximei dele ao fazer o livro sobre Chateaubriand, ele me ajudou muito. E tanto que, mesmo depois de eu ter saído do Jornal da Tarde, estou indo para frente, volto para trás daqui a pouco,
O Júlio Neto falou, porra, por que você não escreve a história do jornal, a história da família Mesquita? Lacerda começou a fazer isso, fez várias entrevistas, tem isso guardado. Você pode pegar esse material, refazer entrevistas e tal, e fazer um livro sobre a família. O Dr. Rui, que era o meu patrão, e aí eu volto para trás, que é o seguinte: Mino Carta é chamado para vir fazer o Jornal da Tarde para os Mesquita, chama um mineiro talentosíssimo, sofisticado, cara que conhecia tudo de música clássica, tudo de literatura universal, e que, ao mesmo tempo, era um cara antenado no mundo contemporâneo. Ele não era um dinossauro. Porque, em geral, quando você fala de um cara sofisticado e tal, você imagina um sujeito que não vê o mundo que está passando. E o Murilo não era. Murilo era uma figura ótima, apesar de jovem, de carapinha branca e barbicha avermelhada, e tinha sido Murilo, que era um jornalista muito competente, magrinho, frágil, feito um Educado, que nem... passarinho, educadíssimo, e um sujeito que parecia um pardal depois da chuva, né? De tão miudinho. E o Mino Carta, não sei por que razões, um dia eu preciso perguntar ao Mino Carta o que deu na cabeça dele para ele saber da existência do Murilo. Porque o Murilo trabalhava no Rio de Janeiro, no Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil, Tá que brincando. era, que era considerado um ninho de talentos. Sabe, era ele, era Fernando Gabeira, era Zueni Ventura. O que era o Departamento de Pesquisa? Quando o jornal queria falar, digamos, dos golpes na África, das revoluções agora africanas, das antigas colônias francesas, além do noticiário do dia, precisava dar uma sustentação e ligava para o Jornal do Brasil e caía na mão ou do Gabeira, ou do Murilinho, ou sei lá de quem, e dizia, olha, manda 40 linhas sobre o colonialismo francês na África. Olha só. Então o jornal dava um serviço no dia seguinte, o que transformou, contribuiu para transformar o Jornal do Brasil no jornal mais importante do país. Sim. Não foi só isso, mas isso contribuiu muito. E o Mino Carta vai lá e pinça o Murilinho, e a anedota é que o Murilinho pegou 2 ônibus vazios aqui em São Paulo, foi para Belo Horizonte e encheu os ônibus com moleques de 18 a 22 anos, talentosíssimos, criativos e tal, e trouxe esse povo para cá. O Murilo era mineiro? Murilo era mineiro de Lavras, pertinho de vocês lá. O Murilinho era mineiro de Lavras. E eu não vi nos 2 ônibus, não. Eu era mais mineiro do que eles e me deu um certo cagaço de vir para São Paulo, mas aí aconteceu uma casualidade, Deus ou destino, fez com que o banco do qual meu pai era funcionário executivo e tal, que era o Banco da Lavoura, racha. O Gilberto Faria e o seu irmão Aloysio Faria rompem, e o meu pai, que era mais amigo do Aloysio Faria do que do Gilberto, fica com o Aloysio diz, olha, temos que acabar com esse negócio de Minas Gerais, vamos para São Paulo. O dinheiro está em São Paulo. E trouxe meu pai e a minha família para São Paulo. Então, na verdade, eu vim já com a segurança que a maioria dos meninos que vieram nos ônibus do Murilinho
Tinha, porque era o seguinte, eu tinha cama, comida e roupa lavada. Eu morava com pai e mãe. E aí tem uma passagem muito engraçada que o que todo mundo queria, o que todo jovem jornalista queria, era trabalhar no Jornal da Tarde. E aí o Carlinhos Wagner, meu irmão, que era do Departamento de Pesquisa do JB, junto com Gabeira, Murilinho, esse povo todo, e que tinha trabalhado com Mitre, com os capa preta, os que viriam a ser os capa preta do Jornal da Tarde, o Carlinhos deu um telefonema, um telegrama, não sei como é que eram as comunicações naquela época, para o Murilo, me indicando, dizendo, olha, eu tenho um irmão, um moleque, tem 18, 19 anos, mas que é esperto e que morre de vontade de trabalhar no Jornal da Tarde. E aí eu apareci lá e primeiro eu me senti muito humilhado, talvez por soberba, que não é uma característica minha, de não ser recebido pelo Murilo, sabe? Porque era o Mino Carta, diretor de redação, Murilo, secretário de redação, e o Mitre era um dos editores. E o Murilo, que devia estar daquele dia com o ovo virado, que não era muito incomum na personalidade dele, mandou o Mitre me atender. E o Mitre foi lá e falou: Ah, você que é irmão do Carlinhos Wagner? Ah, sou eu colhido ali, que nem um pinto. Ele falou: Ah, tá bom. Ele foi em cima de uma mesa, não sei como é hoje, mas antigamente as redações tinham um jornal espalhado em cima de todas as mesas, todos os jornais de todos os lugares, dos concorrentes e tal. E ele pegou um jornal, se não me engano, um exemplar do Estadão. Ele apanhou, por acaso, pegou uma matéria que eu não me lembro do que é, o Mitre talvez se lembre. Há poucos dias ele me ligou e é possível, pela memória que ele revelou, é possível que ele se lembre até do que ele fez, do que era. Ele pegou um pedaço de jornal, falou, senta na máquina e reescreve essa matéria. Era uma matéria que já tinha sido publicada, o jornal já estava rodando. Eu falei, Jesus de Nazaré, o cara me manda reescrever uma matéria do Estadão, sei lá, do JB, e eu sentei e pedi a divina providência que me iluminasse, e sentei e reescrevi a matéria. 1 hora, 2 horas depois, chamei o Mitre e falei, tá aqui o que você me mandou escrever e está aqui o que eu reescrevi. Ele começou a ler e falou, você é mesmo o irmão do Carlinhos Wagner. Pode começar amanhã. Olha só. Pode começar amanhã. Aí eu fiz uma carreira convencional no jornal, comecei como foquinha ali, cobrindo atropelamento de cachorro, cobrindo crime passional na periferia de São Paulo, e fui indo. Comecei a fazer matérias mais importantes, algumas sozinho, algumas de parceria, outras junto com a redação. Por exemplo, o primeiro prêmio ESSO que eu recebi é um prêmio coletivo, que é o prêmio do incêndio do edifício Andraus. Puta, eu cobri pela Veja lá. Que foi tragédia. Porra, um negócio que morreram não sei quantas dezenas de pessoas, você estava ali embaixo, cobrindo, de vez em quando você ouvia um barulho, era um cadáver de alguém que estava pulando. Isso. Puta, imagina isso para um moleque vindo de Minas Gerais, daquela plácida Minas Gerais, você vê cadáveres tribuchando do seu lado.
E, e depois teve uma passagem que eu acho que foi importante na minha vida, porque antes teve uma coisa. É, é, no AI-5, eu acho que o AI-5 mudou muito a minha vida, não só profissionalmente, mas politicamente. As minhas convicções. Eu brinco com as pessoas que você fala, como é que você virou comunista? O cara fala, quando eu li Marx, li Engels, li Gramsci. E eu digo o seguinte, olha, foram duas coisas. Foi o Ato 5 e o tropicalismo. Os baianos fizeram a minha cabeça com a ajuda do Maurício Cubruzzi. Mas eu fui fazendo reportagens ali, cobri primeiro sozinho, depois com o Jornal da Tarde, tinha coisas fascinantes que o jornalismo de hoje jogou pelo lixo, que era o seguinte, eu fui para o Rio eu era subeditor de política. Não me lembro quem era o editor, acho que era o Fernando Portela ou o Voire Guimarães. Ia ser assinada a Constituinte de 76. 76? Não, não é de 76. Mas, enfim, era uma emenda constitucional que passaria a ser a Constituição Aquela dos do milímetros. Romeri, que mudava a composição do Senado. Isso, exatamente. E eu fui mandado para cobrir uma coisa que era uma cerimônia meramente formal, de assinatura lá do papel. E fui para a redação da sucursal, o jornal tinha uma sucursal, uma ótima sucursal no Rio, com gente muito talentosa. Ferreira Goulart, imagina, você tem uma redação que tem o Ferreira Goulart como copy. E aí a cerimônia era no dia seguinte. Eu fiquei ali zanzando, coçando o saco pela redação e fui embora para o hotel, que era um hotelzinho meia estrela que o jornal reservava para gente em Botafogo, e me liga. Olha, a vida é um negócio curioso. Me liga um sujeito que os nossos espectadores vão começar se espantando pelo nome dele, que era o repórter de futebol, o editor de futebol da sucursal do Jornal da Tarde, no Rio de Janeiro, que se chamava Oldemário Touguinhó. O amigo do Pelé. O amigo do Pelé, exatamente, Oldemário Touguinhó. E, por alguma razão, na hora que a gente saiu da redação, nós tomamos um café juntos. E ele me deu uma carona de táxi até o hotelzinho de Botafogo. E foi embora para a casa dele. Quando ele chegou lá, ele ligou para mim, da casa dele, e falou o seguinte, olha, eu acho que tem alguma encrenca no Brasil, porque a cidade está cheia de tanque espalhado para tudo quanto é lado, e estão dizendo que depuseram Costa e Silva, que era o ditador que no dia seguinte ia assinar a emenda constitucional que viria a ser Constituição de 67, se ele não tivesse tido a trombose. Era uma trombose. E aí eu meio sem saber o que fazer, eu falei para o Odemar, mas o que você acha que eu devo fazer? A redação está fechada. Andar pela rua e contar quantos tanques que eu vi? Ele falou, olha, aqui no Rio, a base da conspiração é o palácio, que não era um palácio, era uma casa, sede do comando do Segundo Exército. O comandante era o general, daqui a pouco eu lembro o nome, o Covid comeu fragmentos da minha memória, e ele falou, é do lado do Maracanã. Você pega um táxi e vai para o Maracanã, atravessa o Rio, Maracanã,
você vai ver a casa do general, que é um casarão, e eu fui e estava chuviscando, eu pus uma capa de chuva, tinha levado uma capa de chuva, pendurei uma máquina fotográfica num ombro e um gravador no outro e fui para lá. Cisano Sarmento. General Cisano Sarmento. Minha memória atrasa, mas não falha, que nem a justiça. Mas está ótima a memória. Viu? Mas aí eu cheguei até lá e vi pelo portão entreaberto, um casarão. Se eu pudesse ficar aqui ciscando o Google, eu diria o nome do que se chamava, continua chamando, Palácio do não sei o quê, mas que não era palácio coisa nenhuma. Era uma casarona muito bonita, que deve ter sido de alguém do tempo do Império. E eu, ingenuamente, primeiro que o taxista não teve culhão de me deixar na porta. Na hora que ele viu aquele monte de recruta ali de fuzil nas costas, ele falou: ó, meu caro, você faz o seguinte, até aqui eu vou, daqui para lá você vai por sua conta. E eu fui, e na hora que eu cheguei eu fui preso. Fui preso por 2 recrutas. O que você está fazendo aqui? Quem é o senhor? Eu já tinha barba. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: não, eu sou repórter do Jornal da Tarde. Como ninguém conhecia o Jornal da Tarde fora de São Paulo, eu tinha que falar que eu era repórter do Estadão, dos Mesquita, que as pessoas aí sabiam que tinha importância. E o cara me apalpa e tal, vê que eu não estou armado, eu mostro a credencial, toma, confisca a credencial, toma o gravador, toma a máquina fotográfica, abre o portão, e na hora que ele abre o portão para me levar, para me prender numa edícula, um lugar onde guardava garrafa vazia e tal, menos que um edícula, um depósito que tinha no fundo do casarão, deu para perceber que a barra estava pesada, que só tinha general de 4 estrelas, 3 estrelas, e cheio de carro oficial, de Aeroíris, que era a limusine da ditadura, e me tranca nesse lugar. E eu, dali, pela gretinha, eu percebia que o pau estava comendo, que alguma coisa estava acontecendo. Por minha sorte, algum oficial lá se deu ao trabalho de ligar para São Paulo e ligar para o Estadão, ligar, não sei se para o Júlio Neto ou se para o doutor Rui, e confirmaram que eu não era terrorista, que eu não era assaltante de banco, eu era repórter. E de manhã me soltaram. E eu liguei para o jornal e falei: olha, o pau está comendo aqui, e a informação que eu obtive é que o Costa e Silva teve uma trombose, está afastado, ninguém sabe quem vai suceder, se é o Pedro Aleixo, que era o vice-presidente da República, nosso coestaduano, sim, grande cara. Meu conterrâneo de Mariana, e liguei para o jornal, e aí é que eu quero dizer da diferença do jornalismo daquela época para o jornalismo de hoje. O Jornal da Tarde montou no Rio de Janeiro uma sucursal paralela. Essas coisas que hoje os governos chamam de como é que chama? Gabinete da crise? Gabinete de crise, uma coisa assim. O Jornal da Tarde alugou 10 apartamentos no Hotel Glória e mandou para lá o Evaldo Dantas, o Fon, o Inajá de Souza, o Rolf Kuntz, o Carlinhos Brickman, quem mais? Tinha um bando. Ocupamos o Glória e montamos uma redação paralela, sem brigar com a redação local, dizendo o seguinte: olha, nós não viemos aqui para sacanear vocês, nós viemos aqui para contribuir para o jornal fazer uma cobertura. E aí há uma sucessão de fatos políticos num período muito curto de tempo, que é a trombose do Costa Silva, o impedimento de que o vice, que era o Pedro Aleixo, paisano, que era o único paisano da ditadura,
Um dos prováveis, dos possíveis, dos cogitados como sucessor, que eles não iam deixar o Pedro Aleixo tomar posse, era o Brigadeiro Faria Lima, que hoje dá o nome a essa avenida que acolhe os neoliberais. O Brigadeiro Faria Lima tem um infarto e morre. Meu filho, isso uma coisa atrás da outra. E o MR8 e a ALN se juntam e sequestram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. Então, você imagina, nós estávamos ali no olho, no fundo do vulcão. E nos dividimos e furamos. Nós demos furo. Qualquer um de vocês que estiver vendo, que tiver oportunidade de ir aos jornais da época, vai dizer o seguinte, que na hora que o Elbrick, porque eu e o Carlinhos Brickman e o Fon dividimos algumas tarefas e tinha uma casa que a gente suspeitava que era a casa, por informante que a gente conseguiu lá, que era a casa onde o Elbrick tinha sido encarcerado. E ou eu iria para lá, ou eu iria para a casa do Elbrick, em Botafogo, a embaixada americana. E eu sei que o Fon e o Carlinhos foram para tal casa em Santa Teresa, onde estavam lá dentro Franklin Martins, Fernando Gabeira, enfim, os caras que sequestraram o Elbrick. E aí tem uma passagem humana maravilhosa, que é o seguinte: do lado de fora do muro estava Antônio Carlos Fon, meu queridíssimo, meu irmão querido, grande repórter, puta repórter. Do lado de fora estava o Fon cobrindo o sequestro, e do lado de dentro estava o Atom, Fon Filho, irmão do Fon, sequestrando o embaixador. Nossa Senhora! Não, isso dá um livro, isso dá um filme, sabe? Isso dá um instant book, essa cobertura do... Eu tinha combinado com o Carlinhos, uma pena que esse viado tenha morrido tão cedo. Eu tinha combinado com o Carlinhos de ele e o Fon nos sentarmos, porque o Inajá já tinha morrido e tal. Ele e o Fon nos sentarmos, ligar um gravador e desenterrar essa história e fazer disso um livro, uma minissérie, o que for. Mas a verdade é que eu estava lá na porta da casa do Elbrick, em Botafogo, ali, sem fazer nada, fumando, sentado na calçada, ao lado de uma malta de repórteres do mundo inteiro, porque era a primeira vez, pelo menos na nossa geração, não sei nas anteriores, que se sequestrava, que uma organização guerrilheira, marxista, sequestrava o embaixador dos Estados Unidos. Então a gente estava imaginando o seguinte: na hora de soltar, ele vai para algum quartel, vai para algum hospital. Não estava dando muita bola. Ou vai chegar aqui num comboio de policiais, e aí para um Fusca, um Volks, daquela época tinha táxi, Fusca, que era obrigado a tirar o banco da frente para dar um pouco mais de conforto para o passageiro, e aí para um Fusca, um táxi, e desce do táxi o embaixador americano com um esparadrapo em cima da sobrancelha, na nossa cara, e os fotógrafos e a gente tentou falar com ele e ele se mandou para dentro da embaixada e tal. Então, teve essa passagem na minha carreira, que foi a cobertura dessa sucessão de crise em tão pouco tempo, entre a trombose do Costa e Silva e... tem um pequeno parêntese. No dia que eu soube que nós soubemos que o Pedro Aleixo não ia assumir, eu liguei para a Mariana e liguei para o irmão dele
padre Aleixo, que hoje é meu colega da Academia Marianense de Letras. Olha só, pô. Você vê que o mundo é desse tamanhozinho, né? E perguntei, e aí, o doutor Pedro, vai assumir? Falou, parece que não, porque ele saiu daqui num avião da FAB, vai pousar daqui a pouco aí no Rio de Janeiro, eu falei que estava ligando do Rio, com 4 oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e tal, e eu fui para o aeroporto, fui destacado por alguém da minha chefia lá nessa equipe, porque eu era raia miúda, eu era repórter, eu não era mandão, eu não destacava ninguém, eu cumpria a tarefa. E aí mandaram a mim e a um fotógrafo mineiro também, chamado. Já já eu lembro o nome, para ir para o aeroporto esperar o avião do Pedro Aleixo. Como eu conheci o Pedro Aleixo, não só pelo fato de sermos mineiros, mas de sermos ambos de Mariana, eu me senti com liberdade para ir junto com o fotógrafo. Na hora que pousou o aviãozinho da FAB, que não era jato, que era um avião de hélice, pequenininho, e que desceu o Pedro Aleixo, cercado por 4 ou 5 oficiais generais, eu fui com o fotógrafo falar com ele. Oi, doutor Pedro, tudo bem? Na hora que eu falei, doutor Pedro, tudo bem? Vieram uns 10 recrutas da aeronáutica, pegaram a mim e ao fotógrafo e nos prenderam. Olha só. Nos prenderam. Eu já tinha tomado uma cana na noite anterior, uma cana leve. Não levei nem um pescoção. Como é que chamava o fotógrafo? Daqui a pouco eu lembro. É um nome estrangeiro. E nos prenderam no quartel da aeronáutica e no aeroporto. E, de novo, confirmaram com o jornal em São Paulo que a gente não era terrorista, que a gente não era guerrilheiro, não era assaltante de banco, não estava botando bomba. Soltaram a gente. Aí tem uma passagem que não tem importância nenhuma para a história, é a seguinte, que de noite, como a gente já tinha mandado tudo para São Paulo, eu encontrei com amigos mineiros, amigos de costumes muito liberais até para a época, e fomos tomar uma cachaçinha, um uísque, num bar em Copacabana, e depois atravessamos, já era meia-noite, 1h da manhã, atravessamos a avenida e sentamos na praia, e alguns deles acenderam um baseado, chamado bagulho. E aí passa a polícia de costumes. E vamos nós para a cadeia, e eu dizendo, porra, mas eu não sei se fumava nem cigarro, mas maconha seguramente eu não fumava. Eu vim a fumar maconha aos 50 anos, portanto, 40, 30 anos depois disso, e num dia eu peguei 3 canas, suaves, todas, né? Não levei nem um tapa na orelha, nem nada. Eu falo demais, você vai ter que editar isso aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. E aí, em 70, o jornal me destaca para ir. Os milicos decidem, o BED nomeado presidente, e decide, é o Brasil grande, Brasil do milagre e tal, e decide construir a Transamazônica. E aí o jornal destaca um querido repórter, Ricardo Gontijo, faleceu recentemente, um fotógrafo, que era o Alfredinho Rizzuti, e eu, para a gente fazer o trajeto inteiro que a Transamazônica ia cortar, que eram 6.000 quilômetros. E nós ficamos 3 meses na Amazônia, andando de jipe, de barco, do que dava, de burro. Tem um livro do Humberto Werneck chamado
O Desatino da Rapaziada, em que ele mostra uma foto minha montada em cima de um burro, fazendo anotações. E o Werneck, com aquela ironia, eu acho que o Werneck é o herdeiro, é o frasista herdeiro do Otto Lara Rezende. É isso, é isso. Na legenda da foto, ele diz o seguinte: estou eu montado em cima do burro. Ele diz o seguinte: Repórter Fernando Moraes, acima, na Transamazônica. É o Werneck. É o Werneck, isso é um retrato escarrado e cuspido do Werneck. Fomos fazer a Transamazônica e eram tudo moleque, tudo gente que tem idade dos netos seus e meus de hoje. E fomos da Paraíba até o Peru. Olha. Atravessamos. Puta, mas uma aventura, uma aventura. Tanto que o jornal editou a série com 20 páginas. Imagina hoje um jornal dá 20 páginas que não seja bomba atômica. E 20 páginas, não é 20 páginas com anúncio, com calhau, 20 páginas limpas, sem um único anúncio. 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira, cada dia tinha 4 páginas inteiras. E o título dado pelo queridíssimo, talentoso Fernando Portela, que foi quem editou a série, era Primeira Aventura na Transamazônica. E, de novo, a providência divina põe a mão na nossa cabeça e ganhamos o Prêmio S daquele ano. Cacete. Sabe, moleque, não tinha nem barba direito. Se olhar bem as fotos da época, tinha badicacho. E aí fiquei no jornal bastante tempo. Fiquei 11 anos no Jornal da Tarde. E aí, depois, mesmo as coisas boas acabam enchendo o saco, porque vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E aí o Henri Maxud, que era um grande empreiteiro, um grande dono de uma enorme empresa de projetos de engenharia, a Hidroservice, que foi dono do hotel, construiu o hotel Maxud. Ele queria ter poder e achava que bastava comprar um veículo. Achava que era só comprar e o poder caía do céu. E ele comprou do Said Farah, que era um grande cara, a respeito do qual ninguém ainda escreveu nem um bom ensaio. Toda razão. Inaugurou, era uma revista fantástica. Que era uma revista fantástica, sabe? A revista que tinha Zueni Ventura, que tinha Miguel Urbano Rodrigues, que tinha Rodolfo Conde, que tinha o Vlado, sabe? Eu fui para a Visão e o Vlado vai embora. Eu já tinha trabalhado com o Vlado, porque teve uma época que eu trabalhava em 3 lugares. Eu casei, então eu de manhã cedo trabalhava na TV Cultura, pegava às 7 horas da manhã, tocava a chefia de reportagem até meio-dia, o Vlado chegava. Eu passava a trolha para ele levava até 7 horas da noite e vinha o Fernando Jordão, que era o editor-chefe, e fechava o telejornal. Então, eu já tinha uma experiência com o Vlado, e quando eu vou para a Visão, o Vlado é editor de cultura da revista. Já tinha deixado a TV Cultura. E trabalhamos ali durante algum tempo, e quando chamam o Vlado, quando o Zé Mindlin, o industrial Zé Mindlin, assume a Secretaria da Cultura do Estado, ele chama o Vlado para ser o diretor de jornalismo da TV Cultura, que é onde se dá a tragédia do assassinato do Vlado, muito pouco tempo depois dele ter assumido. Então eu passei um período pela Visão, foi quando eu estava em Portugal sucedendo
o Zueni Ventura, que tinha ido cobrir a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura salazarista. O Zueni foi logo que eclodiu a Revolução, ficou alguns meses, chegou um momento que me mandaram para lá. E quando eu cheguei lá, descobri que os cubanos tinham resolvido me dar um visto que eu estava pedindo desde 1970 no Jornal da Tarde. Quando a gente ganhou o prêmio ESSO, eu achei que eu era o rei da zona, sabe? Peito de pavão e tal. E fui lá e falei com o doutor Rui. Falei, doutor Rui, olha, tudo que os brasileiros sabem sobre Cuba é contra. É das agências internacionais, que fuzilamento, não sei o quê, estatização de tudo, não tem mais nada privado lá, expulsaram os americanos, escorraçaram os multinacionais e tal. Bom, mas a gente não sabe como é que vive um cubano. Como é que é o cotidiano de uma mãe, de uma criança, de um jovem, de um trabalhador e tal. E eu adoraria ir lá e fazer uma matéria que não é um ensaio, não é uma coisa para ficar dando explicação política. É para contar como é que vive um povo implantando o comunismo a 120 quilômetros dos Estados Unidos. 120 quilômetros é daqui a Piracicaba. Para os carioca, é daí do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Sabe? Que era um atrevimento, né? Eu queria saber como é que era aquilo. E o doutor Rui respondeu, na época nós estávamos sob censura ainda, o jornal estava sob censura, ele falou, olha, como pauta, como ideia, eu acho ótimo. Em vez desses atigalhões com ensaios, com explicações, com não sei o quê, uma coisa de repórter. Agora, primeiro, não acho que os cubanos vão te dar visto. Na hora que eles souberem que você trabalha conosco, eles vão dizer esse não. Segundo, se derem, eu acho que o censor não deixa sair uma linha. Se você passar por essas duas barreiras, a cubana e a do censor aqui no Brasil, por mim pode pedir o visto, que se sair, você vai. Sabe, é um cara que tinha, apesar de tudo, apesar das divergências que ele tinha com a Revolução Cubana, que eram claras, ele tinha uma alma de jornalista, e provar. Se você passar pela barreira cubana, se você passar pela barreira do censor, pode ir que o jornal paga e você publica. Só que quando o visto saiu, já não estava mais o jornal, estava na Visão. Sucedendo o Zuenir em Portugal, quando Márcio Moreira Alves, o Marcito, deputado, cujo discurso acaba provocando servindo de pretexto, provocando é uma sacanagem com o Marcito, mas servindo de pretexto para os milicos baixarem o ato 5, Marcito estava exilado em Portugal e um dia deixou um bilhete no meu hotel dizendo o seguinte: o embaixador de Cuba quer conversar com você. Eu nem sabia que Cuba já tinha embaixada em Portugal, porque o salazarismo tinha caído há muito pouco tempo. E aí eu fui lá e eles disseram, olha, você pediu um visto? Falei, pedi, já tinha até esquecido, mas pedi. Falei, o visto está concedido. Eu liguei para aqui e falei com o Evaldo Dantas, que era o diretor de redação da revista, não quis falar com o Maksud. Primeiro, o empregado não falava com o patrão. Falei com o Evaldo Dantas, que era meu amigo, além de ser meu chefe, era meu amigo. Falei, olha, pintou aqui um troço que eu estou mamando há muito tempo, que é um visto de entrada em Cuba, e eu quero saber o seguinte: se a revista quiser, eu vou. Se a revista não quiser, eu quero férias. E vou por minha conta e vou fazer o que eu achar que tem que fazer. Ele falou, não, a revista quer assim. Pode ir embora, se precisar, manda dinheiro aí para você.
Não tinha voo direto, eu tive que fazer um pau de arara. Fernando, mas isso é um furo. A ilha foi feita sob os auspícios do Henri Maxud. Não só do Henri Maxud, mas tem uma coisa mais impressionante, que é o seguinte: para eu voltar para o Brasil, quem garantiu a minha volta incólume para o Brasil foi o general Ernesto Geisel. Olha só, rapaz. Porque o Maxud, quando eu estava para voltar, eu passei lá acho que 2 ou 3 meses, o Maxud, que tinha negócios com todas as ditaduras do Brasil, o Maxud comunicou ao presidente que tinha um repórter da Visão há 3 meses em Cuba e que ele queria saber que riscos eu ia correr para voltar ao Brasil. E o Geisel parece que não reagiu muito bem, mas chamou o secretário dele, que era filho adotivo, o Esmeraldo Ernesto. Como é que chamava? Esmeraldo Tarquínio? Não, Esmeraldo. Não, Esmeraldo Tarquínio é prefeito de Santos. Você sabe quem é? Daqui a pouco a gente lembra o nome. O secretário particular dele era uma espécie de filho adotivo. Sim, sim. De cujo nome eu não me lembro, mas você aí pode lembrar, daqui a pouco a gente fala. Olha, fulano, você cuida disso. E o Maxud botou o Evaldo Dantas em contato com esse secretário do Geisel. E como não dava para se comunicar com Cuba diretamente, a gente fazia uma ponte via Nova York. Eu não me lembro com quem que eles falavam, porque dava para falar de Cuba para Nova York por causa da comunidade cubana que tinha fugido da Revolução e ido embora para os Estados Unidos. Então, a ligação telefônica era normal. E aí me disseram o seguinte: a ordem é você sair daí para o México e ficar no hotel tal, no México, esperando instruções. Aí me liga no México o Evaldo Dantas e diz: vai para Buenos Aires e vai para o hotel tal, assim, um hotel que eu não me lembro o nome, mas eu lembro, a rua eu não esqueço. Era um hotel na esquina das ruas Paraguai e Reconquista. Eu fui para lá, e aí quando eu cheguei lá, eu recebi outra mensagem: tira a barba, faz uma foto sem barba, rasga seu passaporte, pica em pedacinho, joga num bueiro, vai ao consulado brasileiro e procura o funcionário fulano de tal, cônsul, subcônsul e tal, e diz o seguinte: que você é turista brasileiro, estava passeando em Buenos Aires, você perdeu, foi roubado, seu passaporte foi roubado, que você queria um passaporte. Antes vai no fotógrafo e faz uma foto com a cara nova. Fui lá, já estava tudo armado. Por que eles me falaram: procura fulano de tal, procura o Luiz Nassif, não o João de Souza? Porque o Luiz Nassif já sabia que aquilo ali estava armado pelos capa-preta do Palácio do Planalto, porque já estava em choque a guerra interna do Silvio Frota com o Geisel. Eles já estavam ali se comendo uns aos outros. Eu estou falando de 1974, o desenlace entre eles se dá em 75 ou 76. Com o Hugo Abreu lá tomando uma posição firme. Exatamente. E aí eu vou, tiro o passaporte novo, volto para o hotel e fico lá coçando o saco, fumando meu charutinho, não podia nem fumar charuto, da bandeira, né? E aí me aparece o Evaldo Dantas Ferreira, dizendo o seguinte: nós vamos, eu reservei uma passagem em lugares diferentes, 2 passagens em lugares diferentes, você vai num canto, eu vou no outro, é como se nós não nos conhecêssemos. Eu estou te acompanhando
para saber o que vai acontecer na hora que você descer em São Paulo. Ter testemunha. Se você vai ser preso por uma viatura oficial ou se você vai ser sequestrado por gente do Silvio Frota que vai te furar os olhos e beber o caldo. Então, ele estava indo para me proteger à distância, para testemunhar a minha volta. Eu me lembro, particularidades, pegamos uma puta tempestade na hora de ir para o aeroporto e correndo atrás de táxi, com a mala na mão, cheia de fita, de foto do diabo. Eu levei um escorregão, eu de terno, rapaz, sempre, o tempo todo de terno. Eu levei um escorregão e caí desabei que nem uma paca em cima de uma poça d'água e embarquei ensopado e viemos, descendo no aeroporto de Congonhas, naquela época não existia Cumbica. Aliás, quem viria construir Cumbica seria o Maxud. Isso. Você vê como o mundo não é tão grande. E aí voltei, e, na verdade, eu publiquei o livro, A Ilha, primeiro porque o Maxud não gostou da reportagem. Achou que... Na verdade, ele foi honesto comigo, porque ele falou o seguinte: olha, eu gostei muito, você escreve muito bem e tal. Agora, eu não daria esse texto para o meu filho de 16 anos ler, que se ele ler isso aqui, ele vai achar que socialismo é um negócio que presta. Sabe? Então, e aí fica aquele negócio, muda, corta aqui. Porra, nenhum de nós é idiota, nem você, nem eu, de achar que você vai publicar um negócio contra a vontade do patrão. E eu cedendo, não, eu corto. E aí chegou um momento que ele falou o seguinte: sabe o que é, Fernando? Vamos falar abertamente. Não é um parágrafo, não é. É o tom do seu livro, é o tom. O senhor sabe o que é tom? E ele era um sujeito histriônico. Ele falou: você sabe o que é tom? Não é Tom Jobim, nem é tom de música, não. O tom do seu livro é pró-revolução cubana. Então, essa revista não vai publicar. Depois ele acabou contratando um ghostwriter para amenizar. Não vou citar o nome, porque já morreu. Eu só cito nome de morto a favor. Mas aí tinha um problema, que era o seguinte: a matéria que saiu na Visão não era assinada. E isso antes do assassinato do Vlado. E a milicada, eu só fiquei sabendo disso depois, já no governo Fernando Henrique, quando criou-se o habeas data, que eu descobri que, no fundo, o Marcum foi torturado por causa disso, o Serjão Gomes foi torturado por causa disso, que eles queriam saber o seguinte: o que esse filho da puta foi fazer em Cuba? Ou foi buscar dinheiro para o Partidão, ou foi fazer a ponte entre o Prestes e o Fidel Castro. Bom, primeiro, se o Partidão precisasse de dinheiro, não ia bater em Cuba, que estava morrendo de fome. Ia direto ao ouro de Moscou. Segundo, que o Prestes não precisava da intermediação do Fidel para ter relações com a estrutura comunista da União Soviética. Mas o medo era esse. Quando eu soube disso, eu falei: pô, eu preciso de um álibi. Eu preciso, porque eles tinham, a dúvida deles era o seguinte: porra, se esse cara foi lá fazer reportagem, cadê a reportagem? Puta vida, que situação, rapaz. E aí eu saio procurando editor, e ninguém topava. Claro, imagina, você vai botar o braço na seringa. E aí conseguiu uma editora pequenininha, que eu também não vou falar o nome, porque depois faltou com a honestidade comigo, mas encontrou uma editora pequenininha, corajosa, que lançou o livro, e o livro bombou. Hoje eu não sei mais, mas
A última contagem que a gente tinha feito, depois o livro passou para a Companhia das Letras, o livro já tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares aqui no Brasil. Que loucura. E, e aí, bom, aí eu tenho uma passagem, eu passo um pouco pela Editora 3, devo muito ao Domingos Ugaray, ao Samuel Weiner e ao Luiz de Carta, o irmão mais velho do Mino, que me salvaram na véspera do assassinato do Vlado. 2 milicos foram lá fardados. A arrogância dessa gente era tal que eles não mandavam gente infiltrada, não tinha grampo de telefone. Apareceu lá um major e um tenente fardados e disseram: nós somos do iPod, viemos aqui buscar o Fernando Moraes. Enquanto o Domingo e o Luiz Carta faziam sala, serviam um café, o Samuel saiu, foi na minha mesa e, falando entre dentes, diria um bom redator, entre dentes, ele falou: cata a sua mochila, desce pela escada, não pega elevador para não ter perigo de você cruzar com eles. Tem 2 oficiais do DOI-CODE aqui que vieram te buscar. Isso foi numa sexta-feira, 24 de outubro de 1975. Eu saí de lá, fui atrás do Ayrton Soares, fui atrás do Zé Carlos Dias, depois fui atrás do Ayrton Soares. O Ayrton era um deputado comprometido com a defesa de presos políticos, de direitos humanos, e o Ayrton cometeu uma frase maravilhosa, falou: puta merda, sexta-feira é o pior dia para ser preso nesse país, porque não tem congresso aberto no dia seguinte para a gente denunciar. Então some, se esconde, você e sua mulher, mas não vai para casa de ninguém de esquerda, não. Você tem algum amigo rico? Tem. Falou: então vai se esconder na casa do amigo rico. E eu fui me esconder no Guarujá, na casa do Thomas Farkas e da Melanie Farkas. O Thomas, você deve lembrar dele, além de ser um talento, fotógrafo, um grande fotógrafo, ele era dono de uma rede de lojas de fotografia, de equipamentos, da Fotótica. E eu fui para lá, para o Guarujá, isso sexta de noite. No sábado de manhã, estamos tomando café, eu senti que tinha um clima meio russo. E a Melanie, que era psicanalista como a minha mulher, de então, minha atual ex-mulher, Rúbia, eu vi que a Melanie tirou a minha mulher do pedaço e o Thomas me levou para um canto e falou: olha, tem uma péssima notícia para você. O que é? Ele falou: assassinaram o Vlado. Porra, eu tinha trabalhado com o Vlado na TV Cultura em 70, na Visão em 74. Havia, a meu respeito, uma suspeita de que eu fosse militante do Partidão, o que nunca foi verdade. Tinha boas relações. Para usar uma metáfora do príncipe Fernando Henrique Cardoso, eu diria que eu tinha um pé na cozinha. Mas nunca fui militante do partido. Nunca fui. E me desesperei, porra. Se mataram o Vlado, que tinha menos ainda do que eu, nunca botou uma bomba, nunca deu um tiro, nunca sequestrou ninguém, e mataram o cara, imagina eu que fui para Cuba. Os caras vão me arrancar o couro. E aí não sei o que eu faço, vou, não vou. Porra, rapaz, e aí as possibilidades que surgiram, desde me entregar, outra coisa bonita para a memória dos Mesquita. Doutor Rui mandou avisar a minha família, já tinha 5 anos que eu tinha saído do Jornal da Tarde, 3 anos, 4 anos que eu tinha saído. Doutor Rui mandou avisar a minha família o seguinte: se o Fernando quiser se entregar ao general Edinardo Dávila de Mello, eu vou pessoalmente com ele, digo que ele é funcionário do jornal e digo para o general o seguinte: do jeito que eu estou entregando aqui, eu vou vir buscá-lo igual ele está.
Que nem ele fez com o Marco Antônio Rocha. Como ele fez com o Marco Antônio Rocha, com a diferença de que o Marquito era, de fato, funcionário. Agora, você imagina, rapaz, esse cara, primeiro, lembrar de mim. Segundo, sabia que eu era um comuna, sabe? Não era do partido. Nesse mesmo período, quando ia alguém do DOPS na Veja, o Roberto Tivita pegava o jornalista, o cara ficava no saguão e ele entregava o jornalista. Pois essas coisas, você sabe que você citou aí no começo dessa conversa, que eu para minha honra, ainda bem que não é em memória, comigo ainda, respirando, andando e viajando de motocicleta, ter recebido esse prêmio do Instituto Vladimir Herzog, isso é para mim, um negócio que tem uma peculiaridade, uma característica particular, que é o seguinte: o pouco que eu fiz ao longo desse tempo, eu não fiz a mando de ninguém. Eu não fui tarefeiro de partido. Não é que a ALN, ou a VPR, ou o Molipo disse: olha, isso aqui é tarefa para você fazer, nem um partidão, ó, vai para Cuba. Então, ter vivido essa experiência, que as pessoas, muita gente costuma dizer, não, é patrão, é filho da puta. Não é. Eu, se tiver que dedicar esse prêmio que eu recebi a alguém, eu vou dedicar ao Domingos Ugaray, ao Luiz Cata e ao Samuel Weiner, que eram meus patrões de carteira assinada, eu tenho até hoje carteira assinada, e que correram risco. O Domingo, particularmente, corria um risco porque ele era estrangeiro, sabe? Ele era argentino, estava aqui, não tinha se naturalizado brasileiro, sabe? Enfrentar a ditadura, esconder, ficar cozinhando 2 oficiais do DOI-CODE para não prender, e não é que era para não prender um puta intelectual, um Ferreira Goulart, um Antônio Calado, um Chico Buarque. Não, um jacu rabudo, eu era um jacu rabudo. E esses caras fizeram isso. Então, isso leva a gente a rever as nossas concepções a respeito das relações patronais, mas também leva a gente a comparar os patrões do século passado com os patrões desse século. Se é que é para dividir em século, porque está meio misturado aí nos dois. Patrão hoje quer que você vá para a forca, não está nem aí, sabe? Se a delegacia de costumes entrar na redação onde você trabalha e disser: vim aqui prender o Luiz Narciso porque ele foi visto fumando maconha ontem. Patrão é primeiro a te empurrar para dentro do camburão. Porra, um Rui Mesquita aí se oferecer para ir ao boicote, falou com o Aldalho, ele foi ao sindicato, falou com o Aldalho: avisa, não sei onde está o Moraes e não quero saber. Mas avisa a família dele que, se ele quiser se entregar, eu vou junto, digo que ele é empregado do jornal e atribuo ao general a responsabilidade pela incolumidade física dele. E depois os outros 3 que não tinham o poder da família Mesquita, o império dos Mesquita, eram donos de uma editora que o nome da editora parecia nome de circo russo, era Sudalki, que era SW de Samuel Weiner, DA de Domingos Ugaray e LC de Luiz Cata. É um nome quase ilegível. Parece aqueles chofer de táxi polonês em Nova York, que você vê escrito atrás, Zbigniew Sudalk. Era uma editora de nada. Eu não lembrava dessa parceria do Samuel Weiner com o Ugaray. Nós íamos lançar um jornal chamado Aqui São Paulo, que, na verdade, era um semanário diário.
Ah, eu lembro, eu lembro. Era um tabloide, e o Samuel era um Narciso cara... Calili também, não era? Isso! O Samuel era um cara tão, sabe, tão antenado, que ele falou o seguinte: vamos fazer um tabloide? E em vez de ser um tabloide semanal, a gente faz o seguinte: na segunda-feira é um tabloide de esportes, na terça-feira é um tabloide de não sei o quê, na quarta de não sei o quê, na quinta de internacional, na sexta de cultura, para o fim de semana e tal. E quem é que ele chama para ser o diretor de arte? Em vez de chamar os nossos diretores de arte, ele chama o Francesco Petit, da DPZ. Que era o Ele craque, era o craque. desenterra o Petit, lá da DPZ, para fazer a direção de arte. Aliás, eu ando louco atrás dos bonecos. Já procurei com a Pink Weiner, com o Bruno, com os filhos de Samuel. É possível que isso esteja na Editora 3. Depois eu quero ver se falo com o Caco, para ver se acho isso, um pouco como memória, sabe? De uma aventura que não deu certo, e chamava Aqui São Paulo. Eu O lembro, título lembro. era Aqui E o São Miltinho, Paulo. o Miltinho, Sim, o meu tio ele juntou. Miltainho, é um pessoal craque. Miltainho, na verdade, eu era o único que não tinha sido da geração da realidade. Porque ele trouxe aquele pessoal que fez uma revolução. Depois, como aquilo não deu certo, o Domingos Azugaray, que também era um grande sacador, criou a Repórter 3, que era uma tentativa de reviver a realidade e que acabou não chegando nem ao número 3, virou Repórter 2 só. Saiu o primeiro número, era tão de esquerda que no número 2 os anunciantes não queriam mais saber de nós. Eita vida. Ô, Fernando, vamos fazer o seguinte. Olha, depoimento fantástico, viu? Vamos marcar uma segunda rodada aí para continuar. Vamos fazer uma série da memória da imprensa aí, e a sua memória, apesar do Covid, aí tá demais, viu? Eu estou aqui, rapaz. O Covid, você sabe que eu dei um urucubaca, eu sou um cara de sorte, mas eu dei um urucubaca. Aqui, ó, como é que eu estou trabalhando. Ó. Tá brincando, rapaz? Para botar oxigênio. Porque eu fui, vai fazer 3 anos agora, no fim do ano, eu fui com o presidente Lula e equipe para Cuba para filmar uma das partes do documentário que o Oliver Stone, o norte-americano, 3 Oscars, está fazendo com ele, que está praticamente pronto. Deve estrear no Sundance, em janeiro. E ele disse: eu gostaria de fazer algumas cenas com o presidente Lula em Cuba. E eu mando um avião para São Paulo, um aviãozinho pequeno, para levar vocês para Cuba. Vou com a minha equipe para Cuba, a gente filma lá 2, 3 dias e depois retoma o roteiro. E nós fomos para Cuba, eram 10 pessoas. O Lula ainda não tinha casado com a Janja, estava namorando. Era o Lula, a Janja, a segurança que ele tem direito como ex-presidente da República, o fotógrafo, uma menina que fazia assessoria de imprensa, Nicole, e eu. Eu acho que éramos 10 pessoas. Na hora de embarcar, estava começando a tragédia do Covid. Na hora que a gente embarcou em Cumbica, a gente fez um teste, estava todo mundo zerado. Então vamos embora. Eu desconfio, leviano, levantar esse tipo de suspeita, mas eu desconfio que o aviãozinho fretado de uma companhia qualquer que nos levou tinha alguém contaminado. Porque quando a gente chegou em Havana, todo mundo, Todo mundo. a começar do Lula.
E eu, particularmente, talvez porque fumasse, já não fumo mais, nada. Meu charuto, não dá para ver, ali debaixo daquele. Tem um estojo, que era onde eu guardava meus charutos. Não posso fumar charuto, posso fumar cigarro, posso fumar maconha, não posso fumar nada, nada, nada. Todos eles passaram sem sequela. Eu fiquei 2 dias na UTI e fiquei 15 dias hospitalizado. E o Lula teve uma posição que não era de espantar quem conhece ele, que ele disse o seguinte: bom, primeiro ninguém vai embora enquanto o Fernando não estiver alto, porque desmontamos a operação filmagem. Falou, primeiro, ninguém sai de Cuba, ninguém volta para o Brasil enquanto o Fernando não estiver alta. Segundo, é o seguinte: eu recomendo que ninguém se comunique com as famílias no Brasil para dizer que está com Covid, porque vai criar um desespero lá sem que a pessoa possa fazer nada. Ligar para minha mulher, para minha filha, para as minhas netas. Fazer o quê? Pegar um avião para Cuba para pegar Covid? Sabe? Então ele falou, vamos ficar na moita. E outra coisa que ele fez também foi o seguinte: ele ligou para o Padilha, para o ex-ministro Alexandre Padilha. Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha, que já tinha uma relação boa com os médicos cubanos, por causa do Mais Médicos, ele foi o cara que pilotou o Mais Médicos. Então, o que o Padilha fez? Ligou para os médicos que estavam nos atendendo, sobretudo a mim, que estava internado, que cheguei aí para o UTI. Por quê? Porque eu fumava desde os 15 anos, e eu estou com 77, né? O Padilha, o que o Padilha fazia? O Padilha era a única pessoa fora do grupo contaminado que sabia da nossa contaminação. Então, o Padilha ligava toda manhã para os médicos para saber o que a gente estava recebendo de tratamento, como é que estava indo. De noite ligava para mim, porque eu estava hospitalizado, e dizia: o que te deram hoje? Como é que você está se sentindo? Como é que está a pressão? Como é que está a oxigenação do pulmão? Ficamos lá 15 dias, eles ficaram separados, isolados, cada um numa casa diferente, e eles ficaram me esperando. E tem uma foto muito bonita, que é uma pena que eu não tenho aqui para te dar, para exibir, que o dia que me deram alta, eu saí do hospital e na porta estava me esperando o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiquei... só não chorei porque, enfim, não sei porquê, mas fiquei muito, muito comovido com isso. Mas, então a sequela que ficou foi a sequela pulmonar. Vou até te mostrar aqui, acabou de chegar um concentrador de oxigênio portátil, pouco maior que o tamanho de um livro, que eu posso usar de motocicleta, que passou a minha única transgressão. Eu não posso beber mais. Aquele dia que eu fui lá ouvir você tocar, eu estava tomando cerveja sem álcool, porra. Eita, sabe? Então, o que me sobrou de transgressão foi andar de motocicleta. Então, eu fico viajando aí pelo Brasil de moto, e agora eu consegui comprar esse troço que eu penduro nas costas, ponho essa focinheira no nariz e vou sobrevivendo aí, enchendo o saco dos ímpios. Fernando, vamos marcar uma segunda rodada aí, porque tá demais aí. Quando você quiser. Então tá Quando bom. você quiser, tá bom? Vamos assistir Alegria. fora do computador. Alegria falar com você. E a hora que você quiser eu volto. Sobretudo porque eu gosto de você e te admiro. Te admiro e falo dos outros. Quando as pessoas veem gente de fora do jornalismo e falam: tá uma merda, internet tá uma merda, jornalismo tá uma merda. Eu falo: vê o Nassif.
Assiste o Nassif, olha que gracinha. É por isso que você está tão bem. É por isso que você está tão bem tratado. Você falou que gosta muito dele, admira também. Eu também falo que eu também. Não, em família, em família. Em família, em família. É isso aí. Mas olha, a hora que você quiser, toca o telefone e é que nem agora. Se não pode na sexta, pode no sábado. Maravilha, tá, Fernando. Abração, bichão. Pátria ou morte. Até.